O tarifaço anunciado por Donald Trump mexe também com o mercado de venture capital, como é conhecido o investimento de risco em empresas que estão mais ou menos começando. Para entender esse cenário, a gente conversa agora com a Camila Farani, que investe em startups há mais de 15 anos, tanto no Brasil quanto na América Latina, e é uma das notáveis do nosso canal. Boa tarde para você, Camila. Marcelo, bom estar aqui de novo. É muito bom ter você aqui, viu? A gente vê os anúncios das tarifas do Trump aí, né? A gente muitas vezes acha que eles vão ficar exclusivos ali naquilo que ele está anunciando, né? Aço, no caso da China, tarifa em produtos industrializados. As commodities. Mas, assim, mexe com toda a cadeia econômica global, né? Com investimentos, inclusive, em venture capital, né? Sem dúvida, Marcelo. Eu acho que é importante dizer, né, e você falou isso muito bem, quando a gente fala da indústria de risco, né, afinal de contas, o venture capital, ele é uma indústria de risco, né? Ou seja, você investe em startups, né? Ou scale-ups, né? Que são as startups quando elas já cresceram, já ganharam um pouco mais de tração. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente chama, a grosso modo dizendo, é o capital ilíquido. Ou seja, se você vai lá, você investe numa empresa nascente, né, de tecnologia, você não vai simplesmente falar assim, não, agora eu quero retirar o meu capital porque eu não gostei do crescimento do negócio. Isso não acontece. Então, o que isso quer dizer? Num cenário de risco, uma indústria que já é de risco, o que ela tende a fazer? Ela tende a se proteger cada vez mais. Então, claro que quando a gente trata, né, da maior potência mundial, né, em todo esse ecossistema de tecnologia, de venture capital, ele também é afetado. Agora, tem alguma área específica do venture capital, algum tipo de investimento específico que você acha que pode ser afetado com mais força? Tecnologia, por exemplo. Na verdade, assim, né? Quando a gente fala não só dos VCs, né? A tecnologia, ela sem dúvida nenhuma, ela também passa a ser afetada. Mas eu gostaria de destacar aqui dois vieses, acho que é importante falar isso, né? Dois vieses. Por um lado, e eu vou falar no meu viés, investidora, mas também no meu viés empreendedora, empresária, né? No meu viés investidora, sem dúvida nenhuma, ele é afetado por quê? Porque a gente observa o custo de capital. E aí, o custo de capital, como é que você olha? Você pensa o seguinte, puxa, eu tenho aqui 2 milhões para investir e ao invés de eu colocar esse 2 milhões numa startup de tecnologia que ainda precisa de um capital intensivo, eu prefiro colocar hoje num cenário, por exemplo, que rende tantos por cento do CDI, ou seja, na renda fixa. Renda fixa. Por um outro lado, ainda como investidora, os ativos estão mais baratos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que tem um impacto profundo, muitas vezes, no valuation das startups que ficam mais baixos. Você tem um impacto efetivamente naquela flutuação não só de fluxo de caixa, mas também no aporte. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, no meu lado investidora, por um lado não deixa de ser bom, desde que considerando o apetite ao risco. Então, muitos investidores veem com bons olhos, eles consideram essa classe de ativos muito interessante, outros preferem cada vez mais serem cautelosos. Mas, de um modo geral, todos os investidores, principalmente da indústria de capital de risco, estão mais cautelosos. O venture capital já vinha sofrendo um pouco nos últimos anos no Brasil, né? Estava um pouco mais difícil conseguir investimento. Com essa turbulência toda que a gente está vivendo, você está imaginando meses difíceis para as startups conseguirem investimento no Brasil? Sem dúvida, sem dúvida. Além de meses mais difíceis, né, é importante cada vez mais elas observarem a geração de fluxo de caixa, aumentar o seu capital, principalmente seu capital operacional, aumentar a produtividade não só do seu time, mas também do seu equilíbrio financeiro, ganhar mais tração. Mas assim, eu estou falando isso aqui, gente, aí obviamente eu boto o meu chapéu de empreendedora, não é tão simples assim, né, Marcelo? Imagina, você tem que melhorar a produtividade do time, você tem que crescer mais, você tem que cada vez mais contar com a efetividade do seu fluxo de caixa e no final das contas você tem que ter mais clientes, né? Ou você ter mais clientes ou você aumentar o LTV, que a gente chama, que é o tempo de permanência daquele cliente. E eu estou fazendo um recorte específico para a tecnologia. Então, não é tão simples assim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, os bons empreendedores que já vêm acompanhando esse cenário efetivamente de um investimento menor, né, desde a pandemia, eles já sabem que isso precisa acontecer.
no final do dia, não só os empreendedores de tecnologia, mas todos os empreendedores. Afinal de contas, assim, quem não quer mais reduzir o seu custo, reduzir as suas despesas e aumentar o seu retorno? Exatamente. Agora, em muitos casos, Camila, a gente imagina que algumas empresas vão reduzir o custo não para aumentar lucro, elas vão até diminuir margem, mas é para continuar vendendo para o exterior. Se você coloca uma tarifa muito grande de importação nos Estados Unidos, por exemplo, e se você não quer perder clientes lá, você vai ter que dar um jeito de baratear na marra o seu produto. A gente viu que recentemente, com a guerra na Ucrânia, quando a Europa parou de comprar petróleo da Rússia, ela acabou recorrendo a algum tipo de energia ali que já estava meio que saindo, né, de moda, entre aspas. Por exemplo, energia com combustíveis fósseis, energia nuclear. Foi forçada a isso porque não conseguia mais comprar ou não queria mais comprar petróleo da Rússia. Nesse momento que a gente está vivendo agora, com as empresas de muitos países tendo que encurtar a margem de lucro para conseguir continuar competitiva no mercado, a gente pode imaginar também que vai diminuir, por exemplo, o investimento em inovação, sustentabilidade, porque são coisas que no frigir dos ovos ali podem esperar um pouco, entre aspas, né? Bem entre aspas. Sim, né? Isso tudo tem a ver também com o custo de oportunidade, né? Principalmente quando você trata de um momento onde você tem uma instabilidade, e aí estou falando principalmente do cenário brasileiro, né? Você tem uma instabilidade política, você tem uma instabilidade de preço, econômica. Obviamente o investidor pensa assim, caramba, né? Eu vou segurar. Eu vou alocar o meu capital em mercados mais seguros. Então, naturalmente, se ele já estava cauteloso, agora ele está 5 vezes mais cauteloso. Mas acho que é importante lembrar todo mundo que está aqui nos assistindo, que não necessariamente o capital secou. O capital não secou. Ele só está agora mudando de direção. E que você que também está nos assistindo, que você é empresário, que você é empreendedor, que você é empreendedora, não pense que o cenário, ele é um cenário para vir muitas vezes para te deixar num lugar pior. Acho que é importante entender o seguinte, todo bom empreendedor, ele precisa aprender a lidar diante do caos. Quando eu faço um investimento, a primeira pergunta que eu faço, eu no primeiro momento eu não quero nem saber como é que está o caixa. Eu pergunto o seguinte, como é que você resistiu na pandemia? Quão resistente à frustração você foi? Porque isso começa a mostrar, muitas vezes, a força que aquele empreendedor tem de estar em situações mais inócuas, né? Em situações mais incomuns. Mas é importante a gente dizer o seguinte, ciclos econômicos acompanham ciclos de negócios. Não vai ser a primeira, não vai ser a segunda, nem vai ser a terceira vez que a gente vai ver um momento tão desafiador como esse. Tomara que passe logo, né, Camila? Pois é, tomara que passe logo, né? Mas olha, eu como investidor, eu estou de olho, né? Eu estou de olho nos bons ativos aí que estão diminuindo o valuation, viu? Tá certo. Camila Farani, um prazer falar com Marcelo, você mais uma vez. Obrigada, adorei. Volte sempre. Um abraço.